dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 3. Chegamos hoje ao verso de número 30 e esse texto diz o seguinte: não contendas com um homem sem motivo, não te havendo ele feito o mal. Nós estamos numa sequência de orientações sobre coisas que não devem acontecer. Depois da palavra de Deus dizer dos resultados da sabedoria de Deus, trazendo segurança e paz para o nosso coração, do verso 25 até o verso de número 31, que a gente vai ver amanhã, nós temos uma série de nãos. Então, não temas, não negues, não digas, não maquines e hoje não contendas. Não fazer as coisas erradas é tão importante quanto fazer as coisas certas. A gente sabe que a tendência da natureza humana, infelizmente, desde que o pecado entrou na nossa história, é fazer aquilo que fere os princípios da vontade de Deus. Se houvesse bom senso e não houvesse incredulidade, não seria nem necessário que tivéssemos todas essas instruções na palavra de Deus para a nossa vida. Mas o fato é que a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, em muitos momentos aflora. E ainda que tenhamos sido alcançados pela graça do Evangelho, a gente ainda reside nesse corpo pecaminoso, a gente ainda reside nesta estrutura de homem natural, a gente ainda reside nesta realidade de um mundo marcado pela maldade. Por isso, a palavra de Deus tem de fazer insistentemente orientação para dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, cuidado. Nós temos no livro de Provérbios não apenas as recomendações sobre o que se deve fazer, mas temos também as recomendações sobre o que não se deve fazer. Situações que são desafiadoras e, de fato, nós vivemos muitos desafios à nossa volta e a palavra de Deus, então, vai fazer uma série de recomendações. Não faça isso, não faça aquilo. Na recomendação de hoje, a Bíblia diz o seguinte: não contendas com um homem sem motivo, não te havendo ele feito mal. Aqui tem uma coisa interessante. A palavra de Deus diz assim, olha, não contendas com um homem sem motivo. A palavra de Deus não diz que a gente não deve contender se a gente está certo. Fazer valer o nosso direito, fazer valer a nossa razão, argumentar para provar o nosso ponto de vista, desde que isso seja feito dentro da legitimidade, dentro daquilo que é normal, é plausível. A palavra de Deus vai narrar algumas pessoas que tiveram que discutir argumentos, para poderem chegar a conclusões. E tantas vezes a gente precisa discutir argumentos, discutir ideias. Tantas vezes a gente precisa parar um pouquinho para refletir sobre aquilo que estamos falando e aquilo que estamos ouvindo. Mas a recomendação da palavra de Deus é para que a gente averigue se a gente tem razão de fato. Porque entrar numa contenda sem motivo é falta de sabedoria. Entrar numa discussão sabendo já de antemão que a gente está errado e que o outro está certo é falta de sabedoria. E às vezes isso acontece. Isso acontece no relacionamento entre marido e mulher,
isso acontece no relacionamento entre pais e filhos, isso acontece nas relações de trabalho. Tantas vezes existem conflitos que poderiam ser evitados simplesmente porque alguém já sabe que não tem motivo. Alguém já sabe que está errado. Só que dar o braço a torcer e admitir que estamos errados é uma demonstração de sabedoria, mas é também uma demonstração de humildade. Por isso, se houvesse bom senso, não precisaria haver regras, não é? O bom senso resolveria tudo. Mas nem sempre há bom senso. Por isso a palavra de Deus nos convida a refletir antes de entrarmos numa contenda, a refletirmos antes de entrarmos numa briga, antes de entrarmos numa discussão, numa argumentação, porque a Bíblia diz, olha, não contendas com um homem sem motivo, não havendo ele te feito nenhum mal. Se não há motivos plausíveis, mesmo que alguém possa levantar a sua voz, a gente precisa agir com sabedoria e com discernimento. E aí, quando eu penso no discernimento, é discernimento a respeito das minhas razões e a respeito do contexto. Eu preciso ter clareza daquilo que é certo e daquilo que é errado. E a palavra de Deus diz, olha, não vá invadindo o direito do próximo. Se não há motivos, se não há mal, se não há alguma coisa que justifique, fuja da contenda. A Bíblia diz que o homem de Deus não deve contender, mas ser manso. Essa deve ser a nossa postura. Vamos orar? Ó Deus bendito, vivemos num mundo de muitas contendas. E tantas vezes pessoas estão entrando em contendas por motivos alheios, por motivos que não lhe dizem respeito, por situações que, na verdade, não têm a ver com a sua própria vida e nem com o relacionamento, mas por conta de terceiros. E nós queremos te pedir, ó Deus, ajuda-nos para que a gente não se deixe envolver por esta tendência da nossa sociedade, de contender por qualquer motivo, mesmo sem motivo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mansos e a sabermos como lidar com estas situações em nosso dia a dia. Que a nossa vida seja isenta de contendas, para que, ó Deus, com amabilidade, possamos compartilhar dos nossos argumentos e das nossas razões. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?